Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional. Nosso impacto sobre os outros. Aí sim, agora sim, né? Hoje sim, agora. Ontem quase que eu comecei aqui, dia 20 de agosto. E é 3 João 1, e a gente vai ler do 1 ao 8. Mas que coisa, ontem eu coloquei esse título e não era esse título. Aí eu vi em cima da hora, né? Mas finalmente hoje é esse título. Então, 3 João, do 1 ao 8, é nosso impacto sobre os outros. Qual é o nosso impacto sobre as pessoas, hein? Sobre os outros. O que as pessoas, como a sua maneira de ser, a sua forma de falar tem impactado na vida das pessoas, a sua forma de reagir, como isso tem impactado na vida das pessoas que lhe cercam. A boca fala, né, do que o coração está cheio. Então, o que a gente tem falado, como a gente tem se comportado que tem impactado a vida das pessoas? Nosso impacto sobre os outros, a gente vai ler 3 João, do 1 ao 8, que diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai a sua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram na tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. O nosso impacto sobre os outros. O destaque é o versículo 3. Alguns dos irmãos falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Quando o Dr. Lee, meu professor do seminário, notou que o zelador se atrasaria para o almoço, ele discretamente separou um prato para ele. Enquanto meus colegas de classe e eu conversávamos, Dr. Lee também colocou discretamente a última fatia de bolo de arroz em um prato para o zelador, acrescentando até coco ralado como cobertura. Esse ato gentil de um grande teólogo foi apenas um entre muitos, um transbordar da fidelidade do professor para com Deus. 20 anos depois, a profunda impressão que ele causou em mim permanece. O apóstolo João também teve um amigo querido que deixou profunda impressão em muitos cristãos. Eles falavam de Gaio como alguém fiel a Deus e às Escrituras e que caminhava continuamente na verdade. Ele demonstrou hospitalidade aos missionários, mesmo sendo estrangeiros. Por isso, João lhe disse que falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa, a fidelidade de Gaio a Deus
e a outros cristãos auxiliou a difundir o Evangelho. O impacto que meu professor teve sobre mim e o impacto que Gaio teve em sua época são lembretes poderosos de que podemos impactar os outros e que Deus pode usar isso para aproximá-los de Cristo. Ao caminharmos fielmente com Deus, que vivamos e hajamos de modo a ajudar outros cristãos a caminhar fielmente junto a Ele também, né? Como você sabe que caminha na verdade? O que os outros podem aprender com a sua vida, né? Hoje em dia, eu sei que acontece da gente ter muitas frustrações, porque a gente acha que a pessoa, por falar que ela é cristã, que ela segue um padrão de perfeição. Mas eu sinto muito lhe frustrar que o cristão também erra, que o cristão também falha, como qualquer outra pessoa, né? A diferença está é que o cristão busca essa transformação diariamente e busca permanecer na presença de como agradar o seu Senhor, que é Jesus. Então, qual o impacto que eu tenho causado? As pessoas olham para mim e falam assim, essa pessoa verdadeiramente é uma cristã? As coisas que eu faço, que eu falo, traz essa sensação para as pessoas que estão ao meu redor de que eu verdadeiramente sou uma cristã? Ou em algum momento, ou várias vezes, com as minhas atitudes, as pessoas falam, vixe, para ser cristão assim, não quero não. Para ser que nessa daí, ó, vive devendo todo mundo, compra tudo fiado, depois não paga, vive na pornografia, basta uma cantadinha aqui, pronto, já tá caindo na lábia dos outros, não permanece nos princípios da palavra. E a gente precisa, mas eu não tô nem aí, ninguém paga minhas contas, ninguém, não tem nada a ver com a minha vida, não sei o quê. Isso é um discurso de pessoas rebeldes, né? Revoltadas com a vida. Porque, na verdade, essa falsa liberdade não é uma liberdade. Porque de quem você se dispõe a ser escravo, você será. Se é escravo do pecado ou se é escravo de Deus. Porque assim, se você for escravo do pecado, você vai estar sendo escravo daquilo que você escolheu seguir. E se você é escravo de Deus, não é bem escravo, porque você se tornando servo de Deus, você se torna como filho, como herdeiro. E há uma grande diferença. Então, a verdadeira liberdade é você poder escolher o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Agora, ser escravo do pecado, você não escolhe, você simplesmente é levado. Você simplesmente vai sendo guiado com tudo que é lançado. Eu vivo falando com meu filho mais novo. Meu filho, não faz tudo que vem na tua cabeça. Você acredita que hoje eu cheguei lá no banheiro e o vidro de spray, do desodorante spray, de aerosol, tava todo amassado. Olha, foi uma sorte tão grande esse vidro não ter aberto um buraco, explodido na mão desse garoto, porque na cabeça dele, provavelmente, ele pensou, se o de bisnaga, quando tá acabando, você amassa e consegue tirar mais um pouquinho, esse aqui você vai bater a lata e vai sair mais desodorante. Olha só Jesus na causa. Só Jesus, gente. Lucas 4:43. Já eu vou olhar, tá bom? Agora eu tô focada aqui no devocional, que é esse tema. Tá bom? Churrasquinho. Então, ele com essa atitude, a gente fica pensando,
qual é o nosso impacto, porque às vezes a gente vai fazer coisas sem pensar. E eu falo para ele, meu filho, antes de você fazer as coisas, para pensar qual é a consequência que isso vai trazer para você. E não é tudo que é direcionado na nossa mente que a gente tem que ir lá e fazer. A gente tem que ter essa liberdade de escolha, se isso convém ou não fazer. Isso é a verdadeira liberdade. Eu poder dizer não para o meu pecado porque eu não sou dominada por ele, né? Então, assim, se vem uma sugestão de pecado, eu tenho como dizer não porque eu não sou dominada por isso. Agora, quando a gente é dominado pelo pecado, aí a gente fica como vento de para lá e para cá, como na onda do mar, né? Para lá e para cá. Então, a reflexão é: como você sabe que caminha na verdade? Só tem como saber como caminha na verdade lendo as escrituras, porque se Deus deixou um manual de vida para a gente, que é a própria Bíblia, Viviane, sua escrita por homens, gente, inspirado pelo Espírito Santo. Até a ciência hoje em dia já bate com a Bíblia, que tudo que está falando aqui é real. O que está acontecendo aí pelo mundo está escrito, né? Então não tem mais, gente, essa besteira de contestar. Não existe mais essa possibilidade de contestar as escrituras sagradas. Não tem mais essa. Hoje até a própria ciência prova que os fatos relatados aqui na palavra de Deus são reais. Então, é só a gente buscar um pouquinho mais de conhecimento, a gente buscar mais informações. Hoje em dia a gente tem aí, N possibilidades, né, da gente poder estar estudando, estar buscando conhecimento. Então, a gente precisa se orientar, né? Então, a gente precisa, o que os outros podem aprender com a sua vida, né? A sua vida é uma vida de revolta, é uma vida de rebeldia, é uma vida de escravidão, do pecado, você quer fazer o que você quiser, você não sei o que, é uma liberdade. Se Deus deu o livre-arbítrio, você faz da sua vida o que você quiser. Agora, a consequência dos seus atos, ela vem em vida e vem pós a morte, né? E aí é uma escolha que nós fazemos, né? Eu respeito a opinião de cada pessoa, cada um vive do jeito que quiser, mas a gente busca, né? A gente que fala que é cristão, a gente tem que buscar o conhecimento de Cristo nas escrituras sagradas. Agora, se a gente for outro tipo de religião, a gente vai seguir aquilo que aquela religião diz. Mas eu não posso bater no peito e falar que eu sou de uma religião X e eu não seguir a doutrina daquela religião e do jeito que tem que ser, né? Então, isso seria hipocrisia, né? Eu falar de algo que eu não vivo. Então, a reflexão de hoje é essa: como você sabe que caminha na verdade? É simples, é você ter paz no seu coração, é você seguir adiante, é o seu semblante, né? A presença de Deus a formoseia o rosto. Você chegar quase 50 anos de idade com um semblante leve, mesmo passando por tribulação, irmãos. Eu estou aqui gravando esta live, mas eu estava chorando hoje à tarde, eu chorei o culto quase todo. Na minha oportunidade de louvar, eu falei que iria dar conta, chorei. Por quê? Porque minha tia querida do meu coração, de 81 anos, está internada. Ontem eu pedi oração. Ela estava fazendo hemodiálise. Gente, sexta-feira eu falei com ela, ela estava bem, falou comigo bem, entendeu? O meu outro primo foi visitá-la no sábado e simplesmente de quarta para quinta ela passou mal e ela agora está entubada, ela está internada.
ela estava fazendo hemodiálise e desligou a máquina porque não está fazendo efeito. A gente dói, a gente sabe que as pessoas, né? Então a gente está só naquela ansiedade, naquela angústia de aguardar a qualquer momento um milagre de Deus, porque eu creio e Ele pode fazer. Eu sei que o rins dela parou, que ela já não tinha um, mas que Deus pode, se Ele quiser, fazer um milagre, ou dela dormir no Senhor. Então, assim, eu estou aqui com meu coração dolorido, mas estou aqui fazendo aquilo que o Senhor, que eu me propus no Senhor de fazer, que é compartilhar o devocional, que é para mim, em primeiro lugar, mas com os seguidores, com as novas pessoas que estão acessando esta live e edificando a vida das pessoas através daquilo que o Senhor está falando comigo e com vocês, né? Então, independente das opiniões alheias, eu sei que tem gente que entra na live, quer afrontar, quer arrumar confusão, mas eu não tô aqui para debate, então eu ignoro mesmo, viu, irmãos? Eu ignoro mesmo, porque não tem como a gente perder o foco. O inimigo vai se levantar, ele vai falar o que ele quiser, ele vai usar quem se dispor quiser ser usado, mas eu não vou ficar aqui debatendo com ninguém, nem pode me chamar de o que quiser. Eu sei quem eu sou muito bem resolvida. Eu tenho 20 e poucos anos, vai fazer agora em setembro, de cristã sem me desviar. E glória a Deus por isso. Passei por um processo para me converter de 7 anos. Um processo desde quando eu conheci a Cristo, desde quando eu tive um grande livramento em 1996, no acidente. E foi aí que Deus começou um processo na minha vida, me transformar até eu me converter de fato. Então não vou ficar, eu sou muito bem resolvida de quem eu sou em Cristo Jesus, não vou ficar aqui debatendo com ninguém, não adianta botar comentário querendo me ofender, que eu não vou debater. O foco aqui é essa palavra, esse estudo hoje. Então, nosso impacto sobre os outros, como a gente vai impactar? Glória a Deus, Luan. Então, como que a gente vai impactar as pessoas? Eu não tenho que me preocupar com os outros. A gente tem. Sabe por quê? Quando a gente morre, o que as pessoas vão falar lá no momento do ato fúnebre, da cerimônia fúnebre, vão falar o que de você? O que você deixou de legado na sua família, com seus filhos, com as pessoas que te cercavam? O que as pessoas vão dizer de você? Nossa, essa pessoa era maravilhosa, era uma pessoa, nossa, a minha vida foi transformada porque eu ouvi fulana falar, fulana gastou tempo comigo estudando a Bíblia, gastou tempo comigo me ouvindo, me aconselhando. Vão falar isso ou vão falar o quê? Não, essa pessoa era fofoqueira, essa pessoa não sei o quê. Não, foi tarde. A gente tem que, sabe, impactar a vida das pessoas enquanto a gente está aqui no planeta, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente não foi para outra dimensão, ou seja, que a gente não foi para o Senhor, ou que a gente não foi para outro lugar, porque as nossas escolhas vão definir o nosso destino. E glória a Deus, sabe? Que a gente tem essa escolha enquanto tiver vida, enquanto nós tivermos vida, né? Há esperança. Agora, quando a gente morre, segue-se o juízo. Então, não tem mais esperança. Ali, o que a gente podia ter feito até ali. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, mas isso não significa que a gente tem que ficar arriscando aí uma possibilidade. Não, vamos zelar
para que a gente possa realmente impactar a vida das pessoas. E neste momento, eu queria abrir para oração. Amém? Se você tiver algum pedido específico, escreve aí rapidinho, para que a gente possa estar orando, né? Especificamente. Se você não tiver, fica aí que eu vou orar por todos que entraram nessa live, até os que tentaram me afrontar, tá? Por eles e pelas suas famílias, porque é para isso que a gente é chamado, orar pelos que choram, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, orar pelos amigos, pelos inimigos, e eu, particularmente, que eu saiba, não tenho inimigos. Então, oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. E eu clamo a Ti, Senhor, por cada um que entrou nesta live, nem que por um segundo, com boas intenções ou péssimas intenções, entre em seus lares, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao marido. Transforma, Senhor, em nome de Jesus, trazendo libertação, comunhão, unidade, tudo aquilo que provém de Ti, amor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti também por aquelas pessoas que têm sofrido de ansiedade, de depressão, de ansiedade, de insônia, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, em especial, olha para essas pessoas, que elas possam colocar a confiança em Ti, que elas possam ter a convicção que é o Senhor que nos fortalece todos os dias. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas, mas que os Teus planos venham se concretizar, todos eles. Em especial, eu clamo pela minha tia Dalva, Senhor, que está ali naquele leito de hospital, Pai, com os rins parados, mas o Senhor, médico dos médicos, só pode fazer o rim dela funcionar se o Senhor quiser. De uma hora para outra, um milagre pode acontecer, mesmo quando tudo diz que não, Pai. O Senhor pode agir. O Senhor conhece o som do coração da Tua filha, da Tua serva. E se o Senhor nos permitir tê-la novamente no nosso lado saudável, Pai, com a alegria que ela sempre teve, Jesus. Mas se for o tempo, Pai, nós também, vai doer, Senhor, mas a gente também não vai querer ir contra aquilo que o Senhor escreveu para a história dela, Deus. Então, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo doendo, Senhor, nós queremos o que for da Sua vontade. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma noite de sono reparadora, tranquila. E que o Senhor possa, Senhor, estar com a minha prima Karine, o Anderson, Senhor, com os filhos dela, o Lucas, Maria Eduarda, com a Tawane, com a Tainá, Senhor, com todos eles, o Henrique. Em nome de Jesus, seja com a nossa família. E eu clamo em especial, Senhor, pelo Rio de Janeiro, pela cidade de Maricá, por São Paulo, Senhor, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, porque as notícias são de ventanias, ventos fortes, Senhor, a mais de 70 quilômetros. E Maricá já emitiu um alerta que não terá aula na parte da tarde nem noturna no município. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda os meus amigos, meus familiares que ali moram, Senhor, nessas cidades que eu citei. Entra com providência, guarda, livra de todo mal, Senhor. Toma nossa nação sobre as Tuas mãos. Toma, Senhor, o Brasil. Ó Deus, o planeta Terra, Senhor. Tende misericórdia de nós, Pai amado. Que o povo possa chegar a Ti. É tempo de posicionamento. É tempo de se
lançar nos teus braços, Senhor, e que o povo possa entender isso, Pai. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter a força de te buscar de uma forma diferenciada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ficarem aí. Se você gostou desse conteúdo, gente, compartilha. Me segue. Tem muitos temas lá. Tem um pouquinho da gente aqui na roça, né? E eu tenho certeza que Deus vai ser com todos nós e vai continuar nos guardando. Se o Senhor não guardar, em vão vigiar os sentinelas, né? Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Que Deus abençoe. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Ué.